nosso governo do estado lançou um decreto, né, informando que esses ambientes como o nosso, até o dia 31 de março, nós temos que ter essa atenção. Então, nós estamos avisando que até o dia 31 de março, essas 2 próximas semanas, nós não teremos a terça-feira, esse momento presencial, certo? Nós vamos fazer como? Terça-feira, 8 horas, nós vamos estar transmitindo a palestra ao vivo, sem a participação dos senhores. Então, no Facebook, Lar de José. Todo mundo tem hoje no celular que pode acompanhar as palestras, tá certo? Então, a segunda-feira, nós não teremos atividades. A terça-feira hoje não teremos. E nem a quarta-feira com o público. A quarta-feira nós estaremos aqui os trabalhadores fazendo os trabalhos, as vibrações, o trabalho corrente. E todo mundo pode, nesse momento, se ligar a nós. Sempre 8 horas da noite, vamos estar aqui fazendo o tratamento à distância, tá certo? A questão de segurança, temos que ter obediência civil, certo? Para não ser contrário a isso. E ter confiança. Essas medidas elas são importantes como prevenção. Então, todos nós vamos saber Deus que até agora não existe nenhum caso no Maranhão, tá certo? Então, os países que adotaram a prevenção estão vencendo o vírus. Então, precaver o melhor remédio nesse instante. Então, não entrarmos em pânico, com medo, e sim confiança. Então, temos que adotar algumas posturas. Não vamos estar muito ligados ao noticiário, porque o noticiário tem um trabalho importante de informar. Então, nós estamos, pelas redes sociais, recebendo muitas informações de como proceder. Então, nós estamos recebendo. Então, agora chegou a hora de nós mudarmos essa frequência e ficarmos em casa, se possível, que estão pedindo, questão de segurança e saúde, e mudarmos alguns hábitos nossos, para evitar aglomeração. Foi dado um decreto agora que não pode ter. Hoje o secretário de saúde falou, se tiver, infelizmente não tem que, por exemplo, uma escola, hoje as escolas não podem ter aula, até o final do mês. Então, se uma escola abrir, não tem que ir lá e mandar fechar a escola. E assim, qualquer ambiente que tenha coletividade. Então, vamos respeitar, mudar esses dias aí, lermos mais, ficarmos em prece, vibrando, não vamos ficar compartilhando informações que não tenhamos certeza, e não deixar que esse momento nos acabe tirando de nós o nosso sossego, tá certo? É um momento de reflexão para nós, para a humanidade inteira, o que nós vamos fazer em nossas vidas. É um momento muito importante para a gente parar um pouco e pensar e acreditar nesse Deus de amor que nós acreditamos. Esse nós aprendemos nessa casa ao longo do tempo, nas palestras, nos estudos. Então, a segunda, a terça e a quarta, até o dia 31, nós não teremos atividades ao público nessa casa. Como eu vou saber quando vai reiniciar? A proposta é no final do mês. Se houver prorrogação, Lar de José nas redes sociais, nós vamos estar informando. Ou, aqui na secretaria, nós temos no horário comercial, nós vamos estar informando também. Telefone 3302, no final da tarde, a gente põe ali 3302 7852, telefone do Lar de José, para estar dando informações. Gente, alguma dúvida? Os trabalhadores, no final, a gente convocou a reunião, nós vamos decidir juntos, ao final das atividades, com os trabalhadores da reunião nossa, tá bom? Alguma dúvida? Certo? Esse olhar de preocupado? Vamos levantar a bola, gente. Volto a dizer, prevenção. É melhor prevenir agora do que nós temos algo pior. Porque os países que não tiveram essa atenção estão sofrendo mais do que o normal, certo? Então, na verdade, a grande orientação é quanto aos irmãos mais velhos, os idosos. Por isso nós temos que ter muito cuidado, é o grupo de risco para o vírus, né? Zé Carlos? Sobre o sábado, o sábado, como é um assunto interno dos cursos, a gente vai botar nos grupos. O tratamento infantil também não vai ter. Tratamento infantil. Nós vamos estar aqui, os trabalhadores, fazendo a corrente magnética, vibrando. Lembre-se, às quartas-feiras, 8 da noite, pode pegar o Evangelho, nós vamos estar aqui vibrando a todo mundo.
Não, meu irmão, não vai ter. Isso aí é interno nosso. É só o público que está informando, tá bom? Mais tarde a gente vai dar as informes para os trabalhadores. Mais alguma dúvida, gente? Tudo certinho? Então, avisando os amigos que o Lages do Poço de Jacó, esses dias ele vai estar fechado para o público. Tá bom? Fala. Então, vamos iniciar, fazer a nossa prece. Vamos ficar bem tranquilos, confiantes. Vamos buscar o silêncio nesse instante e recorrermos a Deus, nosso Pai, lembrando sempre da figura exponencial do Cristo Jesus, e buscar nele a fé, a esperança, a confiança em todos nós e no nosso próximo. Amigo, querido Jesus, Mestre amado, proteja-nos no nosso planeta, nesse momento de profundas reflexões, que possamos vibrar o Teu amor, alcançando os lares, as sociedades, fortalecendo as pessoas, acreditando que tudo vai passar e retornarmos à nossa vida, no nosso cotidiano, e darmos prosseguimento aos nossos planos, nossos projetos de vida. Por isso que estamos, Senhor, na noite de hoje, na certeza do Teu amparo, da espiritualidade amiga, dos companheiros espirituais, dos nossos mentores individuais, que possam estar conosco, nos fortalecendo, nos dando garantias e de paz. Que o Senhor, nosso divino amigo, esteja com todos nós, agora e sempre, que assim seja. Então, nosso irmão Manuel vai falar do tema sobre adoecer a luz do Divino Espírito. Então, pessoal, boa noite a todos. Sejam bem-vindos à nossa casa. Diante de um contexto como esse, de falarmos sobre a temática do adoecimento. Toda essa palestra, ela será baseada na obra de Joana de Ângeles, que é um espírito que já há muitos anos vem escrevendo várias obras através de Valdo Pereira Franco. Então, acredito que muitos aqui já devam ter ouvido falar sobre esse espírito. E dentro da obra de Joana, o foco principal da sua pesquisa acerca da doutrina espírita é justamente o processo de adoecimento e de sofrimento. Ela desenvolve um estudo muito aprofundado, primeiramente em 16 obras, pela qual são chamadas de série psicológica, e outras obras que são mais individuais. Recentemente agora, uma outra série chamada Momentos de Reflexão, que também é uma série de obras sequenciadas sobre a temática do sofrimento. Então, já tinha esse material pronto em outro tema pertinente que nós estamos vivendo hoje. Então vamos começar. Primeira coisa, o que nós chamamos de adoecer? O que é adoecimento? Quando falamos de adoecimento, estamos falando, me refiro ao adoecer no sentido mais completo, e não restringindo apenas ao aspecto biológico. Então, segundo Joana de Ângeles, o que nós podemos começar a falar sobre isso? Na variada gênese do sofrimento,
causas, não logrará senão paliativos, adiamentos. Mesmo quando alguma injunção premie o enfermo com uma súbita liberação, se a terapia não alcançou as razões que o desencadeiam, ele transitará de uma para outra problemática sem conseguir a saúde real. Ou seja, vamos destrinchar. Na variada origem do sofrimento, todo esforço para removê-lo sem ir de encontro às causas é perda de tempo. Ou seja, nós estamos vivendo hoje tempos em que nós estamos buscando todas as formas possíveis de não sofrer. Essas formas que nós estamos buscando, muitas das vezes, são formas que nós queremos alcançar de uma forma imediata, de uma forma repentina. E a grande pergunta é: quantos anos ou quantas vidas nós levamos para construir um processo de sofrimento que nos acomete no hoje? Por exemplo, uma angústia que nos visita de uma forma inesperada, sem aviso prévio, e que bate às nossas portas de uma forma bem violenta. Muitas vezes a nossa vida financeira vai bem, a nossa vida conjugal vai bem, a nossa vida familiar vai bem, a nossa vida pessoal vai bem, e de repente somos acometidos por uma angústia, por um sofrimento, por uma dor moral, por uma tristeza que aparentemente não teria justificativas. E a grande pergunta é: que mensagem essa dor está querendo nos dizer? Que recado ela está nos trazendo? À medida que a gente compreende isso, avançamos para a seguinte ideia: será que essa dor, que foi construída ao longo dos anos, ao longo das vidas, ela pode ser sanada de uma forma tão imediata? Ela pode ser resolvida com um estalar de dedos? Ou será que é preciso ir às causas? E aí hoje nós vivemos uma era que dentro da psicologia existe um movimento interessante, que é um movimento de esclarecimento acerca do quanto nós estamos medicalizando a vida. Não sei se vocês concordam com o que eu estou dizendo, mas hoje nós vivemos uma espécie de movimento de patologização da vida, em que qualquer coisa é tida como anormal, é tida como adoecimento. Vamos muito longe. A depressão, costumo muito falar isso na outra sala, a depressão é um transtorno que está vulgarizado. O que significa vulgarizado? Está na boca do povo. Qualquer pessoa que se sinta triste é depressiva. Qualquer pessoa que se decepcione com a vida ou que se frustre com a vida é tida como depressiva. Qualquer pessoa um pouquinho mais agitada é tida como, é logo diagnosticada com ansiedade. Ou seja, os diagnósticos estão na boca do povo. E quem lucra com isso? A indústria farmacêutica. A indústria farmacêutica. Quanto mais pessoas adoecidas, mais remédios. Quanto mais pessoas diagnosticadas, mais remédios são produzidos. Quanto mais transtornos surgem no DSM, manual de todos os transtornos psiquiátricos que existem, que é mais ou menos dessa grossura, cada nova edição chegam mais 20, 30, 40 páginas novas de transtornos que comparecem na vida. Logo, mais produção de medicamentos. E aonde eu quero chegar com isso?
Quando nós tomamos, por exemplo, um antidepressivo, o que esse remédio faz? Nós não estamos aqui combatendo quem toma a medicação. O que eu estou querendo dizer é que a medicação, ela não vai na causa. Medicação é paliativo. Medicação é uma forma de buscar forças para conseguir penetrar isso aqui. Porque às vezes você está num quadro em que você não tem vontade nem de levantar da cama. E aí você precisa de um com seus hormônios cerebrais, com suas substâncias químicas que regulam o seu humor, para que você consiga levantar da cama e ir buscar ajuda. Então o medicamento é eficaz nesse sentido. Às vezes você está num nível tão grande que você precisa de um ansiolítico para acalmar um pouco isso, porque senão você não consegue nem raciocinar. Mas veja, essas medicações anestesiam os nossos sintomas, mas não vão nas causas. É preciso que a gente possa enxergar as causas dentro, porque senão nós vamos passar a vida toda maquiando como se fosse os nossos sintomas e nunca vamos dialogar com o que realmente precisa ser dialogado. Por que eu estou triste? O que me faz não querer levantar da cama de manhã? Será que nós queremos ouvir isso? Será que nós damos conta de nos encontrar conosco? Essa é uma pergunta difícil. Porque o nosso olhar está muito voltado para fora. A nossa sociedade ocidental é uma sociedade que é educada para olhar para fora, o externo. E toda vez que somos convocados a um olhar interno, a gente foge. Porque ninguém quer encarar as mazelas e as dores morais, as situações mal resolvidas que estão aqui, ó, e que nos acompanham como verdadeiros fantasmas. Mesmo quando alguma injunção premie o enfermo com uma súbita liberação, se a terapia não alcançou as razões, ele transitará de uma problemática para outra. Às vezes acontece, né? A gente recebe uma trégua da providência divina. De repente aquele sintoma desaparece. E aí o que eu acho? Estou bom. Não preciso mais de terapia, não preciso mais de tratamento espiritual, não preciso mais de medicação, não preciso mais de nada. Como se a solução de questões internas fossem tão levianas dessa forma. E aí logo depois, é quase como se fosse uma espécie de, sabe quando você está nadando num rio, e aí numa correnteza, e você consegue levantar a cabeça e puxar um ar? São as bênçãos que a providência nos dá. Elas nos dão vários momentos de respiração, para que a gente puxe um ar e consiga voltar para a experiência de novo, renovado. A grande questão é, se não enxergarmos a problemática real, migrando de um processo doloroso para o outro, e não vai haver a cura real. Escamotear, anestesiar o sofrimento são métodos ineficazes, mecanismos de alienação que postergam a realidade, somando-se sempre com a sobrecarga das complicações decorrentes do tempo perdido. Veja, anestesiar o sofrimento,
postergar a realidade. Será que nós queremos enxergar a realidade? O que acontece quando buscamos uma terapia, buscamos um auxílio, por exemplo, espiritual, e de repente encontramos alguém que seja tão assertivo ao ponto de nos dizer uma verdade daquilo que nós precisamos enxergar. E às vezes nós nunca mais voltamos nesse lugar. Sabe quando você mexe em casa de maribondo? Todo mundo sai correndo, né? Medo. Porque é algo ameaçador. Todos nós temos uma caixa preta, fazendo uma metáfora. Uma caixa dentro de nós que precisa ser aberta. Essa caixa preta tem todos os nossos conteúdos que precisam ser resolvidos. E só quem tem a chave dessa caixa somos nós. Nós podemos terceirizar tudo. Terceirizamos a babá dos nossos filhos, terceirizamos a secretária do lar, terceirizamos o cara que conserta o telhado, terceirizamos tudo. Mas o olhar para dentro, Deus não nos dá essa benesse de conseguir contratar alguém para fazer isso por nós. Isso é algo intransferível. Daí os hindus falarem que a melhor busca, qual a melhor busca da humanidade? A melhor busca é aquela que te busca. Ou seja, é justamente esse olhar para dentro de nós, essa escuta interior que precisa ser desenvolvida. A gente vive uma vida muito barulhenta, em que a gente não tem tempo de se escutar. E veja, somando-se sempre com a solução decorrente do tempo perdido, a experiência, o que os Espíritos nos dizem? Nós reencarnamos e ao longo da nossa existência, vários carteiros nos visitam com algumas correções. Esse carteiro chega, bate a nossa porta. Só que nem sempre nós estamos disponíveis para recebê-lo. Ele precisa de tarefa de carteiro. O que acontece? Ele volta novamente. Nós insistimos em não abrir. A questão é que esse carteiro, ele não é muito caridoso. E na terceira vez que ele se apresenta, ele acaba arrombando a porta. E nos obriga a ter que ler essa correspondência de qualquer forma. É assim que a vida, os mecanismos da vida funcionam em relação aos processos de adoecimento. O nosso organismo, ele vai nos dando várias comunicações acerca do que precisa ser ajustado. Só que nós não recebemos esse carteiro. E esse organismo, ele vai desenvolvendo maneiras mais inteligentes e cada vez mais intensas de ser visualizado, de ser enxergado. E é por isso que chega um momento em que a dor que nos acomete é tão grande que nos paralisa. Que nós não conseguimos mais ir nem para frente nem para trás. Nós não conseguimos levantar da cama. O que isso quer nos dizer? Ou você enxerga a mensagem que precisa ser ouvida e progride,
Ou você dialoga, ou você se reconcilia com essa experiência mal resolvida que te visita nesse momento, ou você vai ficar estagnado. Sabe por quê? Porque Deus nos ama. E nós não temos mais como prosseguir a nossa vida se não nos reconciliarmos com isso. Ou seja, chegamos a uma conclusão interessante. Qual é o grande nosso na vida na Terra? Nos reconciliarmos com a nossa própria experiência. Nos reconciliarmos com os fantasmas conscienciais que nos visitam ao longo do dia. Com aquelas dores que batem à nossa porta há muitos anos e que a gente nunca conseguiu abrir os ouvidos para ouvir isso. E a consciência do tempo perdido, segundo Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito André Luiz, a maior dor do Espírito ao desencarnar é a consciência do tempo perdido. Foi-me dada uma vida na Terra para que eu conseguisse me reconciliar com as minhas questões. E o que eu fiz? Passei a vida toda olhando para fora e selecionando os erros dos outros, condenando as falhas alheias, diagnosticando com a maior precisão cirúrgica o malefício que os outros estão fazendo. E nisso nós vivemos uma vida de embriaguez. E acredito que muitos aqui não bebam, o que não significa que nós estejamos embriagados. A embriaguez da ilusão de achar que estamos seguindo uma vida reta e ao mesmo tempo vivendo esse motim interno, essa balbúrdia interna que a gente vive o tempo todo, descambando nos processos que nós chamamos de doença. Pelo contrário, uma atitude corajosa de examiná-lo e enfrentá-lo representa valioso recurso de lucidez, com efeito terapêutico propiciador de paz. Deus não criou sofrimento para castigar ninguém. A doença, ela tem uma mensagem. Leon Denis: a dor é a grande educadora. A partir do momento que essa mensagem é lida, ela não precisa mais estar aqui. E na verdade, todo o processo terapêutico, do ponto de vista emocional, gira em torno disso. A pessoa chega para o atendimento com um conteúdo mal resolvido, com uma dor, com um sofrimento, com uma angústia, com um problema de ordem emocional. A partir do momento que há o encontro com essa dor, e esse encontro a gente tenta fugir, porque a ferida está aberta. E aí, quando a gente não quer meter o dedo na ferida, a gente quer botar um band-aidzinho para ver se sara por ela mesma. Só que não sara não. Se você não meter o dedo, se você não higienizar essa ferida, dialogando com ela, ela vai continuar viva. E a partir do momento que a mensagem que ela está querendo te dizer é entendida e é interpretada, ela não precisa mais estar ali. Ela segue o seu percurso.
E o que acontece? Um fenômeno que nós chamamos de distensionamento. As pessoas, a gente relaxa. Aquela dor passa. Aquele sofrimento se ameniza. Porque ele cumpriu o seu papel. Jogamos com ele. E ele não precisa mais estar aqui. Ou seja, por que nós adoecemos? Porque ainda precisamos do Evangelho segundo o Espiritismo, o mal e o remédio. Ainda precisamos da escuridão para compreender a importância da luz. Ainda precisamos da sede para compreender a importância da água. Ainda precisamos da violência para compreender. E ainda precisamos da dor para compreender a importância do equilíbrio. Uma pergunta, não precisa responder, pode responder só para você. Se não houvesse dor no mundo, se nesse planeta nosso, se não houvesse sofrimento, se todo mundo aqui estivesse bem, todos nós aqui estivéssemos bem, saudáveis, nenhum problema, tudo tranquilo, quanto de nós estaria aqui? Precisa responder. Quantos de nós estaríamos se algo não estivesse nos incomodando? Se nos tira de uma espécie de zona de conforto. Muitos aqui devem morar bem distantes aqui, né? É muito bom estar em casa agora, depois de um dia de trabalho, descansando com os nossos. Mas o que me incomoda e que está me tirando o sossego, que eu preciso resolver. E lá no Centro Espírita é um local em que eu encontro esse consolo, então eu vou lá. Ou seja, esse incômodo me tira de uma zona de conforto para que eu possa buscar. Se ele não existe, quantos anos nós demoraríamos para alcançar a consciência que temos hoje? Se nós não tivéssemos tido nenhum problema em toda a nossa vida, quantos anos demoraria para tivéssemos a consciência que temos hoje? Conseguem perceber o quanto há bondade em tudo? Estamos vivendo um contexto desastroso do ponto de vista da epidemiologia. Essa divulgação toda de vírus, né, de epidemias. Se todo o processo de dor tem uma mensagem, que mensagem coletiva? O H1N1, que mensagem coletiva isso está querendo nos dizer? O que nós está acontecendo? E toda essa preocupação nossa, né? Que é natural, afinal, somos de carne e osso. Ninguém quer perder a vida na Terra. Todos nós queremos continuar experienciando, aprendendo. É louvável a preocupação, é legítima. A grande questão é: o que nós estamos fazendo do ponto de vista da prevenção? E eu não estou me referindo só ao lavar as mãos.
e ao não ter o contato, ao não frequentar lugares públicos. Isso é o básico. Mas do ponto de vista pessoal, o que eu estou fazendo para manter o meu sistema imunológico menos vulnerável a essas influências? Porque os Espíritos já nos dizem, Joana nos fala isso, o sistema imunológico, começando primeiro com Emmanuel, antes de Joana. Emmanuel, Pensamento de Vida, um livro desse tamanho. Uma emoção desgovernada é similar, uma emoção desgovernada no corpo é similar a uma machadada em uma engrenagem frágil de um relógio. Espírito Emmanuel, repetindo, uma emoção desgovernada no corpo é similar a uma machadada em uma engrenagem frágil de um relógio. Ou seja, o que nós estamos fazendo, como é que anda a nossa vida? Como anda a nossa vida emocional, sentimental? Que tipo de machadadas nós temos dado ao longo do dia em nosso sistema imunológico, para que ele fique tão receptivo a vírus, bactérias, fungos, de toda a natureza? Porque vocês sabem, eles estão em toda parte, independente de ser H1N1, de ser corona. Vocês sabem que o vírus HIV, ele não expressa sintomatologia em todas as pessoas que possuem. Tem pessoas que possuem uma certa resistência ao vírus, que apesar de ter o HIV, não desenvolve os sintomas. E às vezes você está em casa, todo mundo está gripado e você não pega gripe. Já aconteceu alguma vez aqui com vocês? Ou seja, não é o fato de estar exposto ao vírus, é como eu estou. É como o meu sistema imunológico. E hoje a ciência já comprova que a nossa imunidade, associada, claro, não é só isso, tem outros fatores, alimentação, enfim, mas a nossa imunidade está associada, boa parte, à nossa vida emocional. A nossa vida emocional. Daí porque, que, por exemplo, pessoas que vivem processos de depressão, de ansiedade, né, e de problemas emocionais de forma geral, ficam tão suscetíveis de repente a adoecer biologicamente, porque isso influencia diretamente no aspecto da imunidade do corpo. Então, quanto mais, além do aspecto preventivo, de lavar as mãos, de usar álcool em gel, de evitar contatos íntimos, de estar em locais mais populosos, isso são precauções de ordem coletiva. Existem precauções de ordem pessoal que podemos tomar, ou seja, tentar buscar o máximo de equilíbrio nas nossas emoções. Isso nos coloca numa condição também de imunidade em relação ao vírus. A resignação dinâmica, segundo Joana de Ângeles, é a aceitação do problema com uma atitude corajosa de o enfrentar e remover-lhe as causas. Representa avançado passo para a solução. Precisamos fazer uma análise desse sofrimento. Ali separado. A dor macera os sentimentos, desencoraja as estruturas psicológicas frágeis, infelicita, leva a conclusões falsas e estimula os estados de exaltação emocional ou depressão, conforme a estrutura íntima de cada vítima. Hoje nós estamos sendo bombardeados por todos esses noticiários que estão, né? Enfim, a intenção é nobre, nós estamos aqui criticando. A intenção é nobre, que é esclarecer a população, né? Das formas de se evitar. Mas, gente, a pergunta é: como está a nossa saúde mental diante disso? Desse bombardeio
informações, é o WhatsApp direto, uma mensagem atrás da outra nos grupos, você liga o noticiário, é só isso, jornal de manhã de tarde é só isso, o tempo todo só isso. Como está a nossa estrutura íntima para lidar com esse contexto? E quais estratégias nós podemos desenvolver para, ao mesmo tempo que precisamos estar informados, que precisamos sim, até sempre, de adoecimento. Porque o tensionamento constante, o medo, a insegurança, o estado de preocupação constante é muito favorável para o adoecimento de ordem mental e também biológico de outras naturezas que não sejam pelo vírus. Então, a grande reflexão eu acho que a grande pergunta é: como se manter informado e ao mesmo tempo saudável, no sentido pessoal, sem deixar que isso me desestruture de uma forma em que eu me paralise, como tem pessoas em estado de totalmente paralisadas, de medo, porque a forma como isso tem chegado para a gente é muito assustadora. E é preciso ter esse cuidado. Que tipo de informações eu quero digerir? É como se estivéssemos vivendo uma espécie de indigestão emocional. Uma indigestão que, por exemplo, um Dramin não resolve. Porque isso nos acompanha o tempo todo. Estamos quase tanta notícia. A pergunta é: será que não precisamos respirar um pouco? Nos desconectar um pouco dessas preocupações, desses tensionamentos? É uma pergunta que eu não vou responder, cada um, precisa chegar à sua resposta. O adoecimento físico e mental, como nós estamos falando, e a conduta moral e mental dos homens, quando cultiva emoções de irritabilidade, ódio, ciúme, rancor, dissipações, impregnam o organismo, o sistema nervoso, com vibrações deletérias que bloqueiam áreas por onde se espraia. É como se entupisse o fluxo da nossa energia. Como se entupisse. E aí o fluxo natural da energia saudável ao longo do corpo fica impedido. O que acontece quando, por exemplo, um ventilador como esse cai no chão? Certamente a hélice vai empenar. Quando você ligar na tomada de novo, a hélice vai continuar funcionando, ela vai tentar funcionar, mas de uma forma em que o fluxo natural do projeto inicial não vai ser mais o mesmo, porque está lesionado. Seria mais ou menos esse funcionamento. Então, evitar esse tipo de... Claro que nós somos humanos, ninguém aqui é santo. Então, claro que a gente tem altos e baixos, mas é justamente o se trabalhar nesse sentido. Eu não estou dizendo aqui que nós vamos sair daqui todo mundo já sem sentir, sem ter esses picos. Não, porque nós somos humanos. O anormal seria dizer se isso. Então você não precisa estar mais aqui na Terra. Porque os que estão aqui na Terra, todos precisam desse reajuste emocional. Todos temos altos e baixos. Mas é justamente a atenção que nós estamos dando a isso. Será que é uma coisa que eu não dialogo, que não me importa, que eu deixo de lado? Ou é um assunto que é palco da minha vida? Esse desenvolvimento pessoal, esse crescimento pessoal acerca do modo como eu funciono aqui na Terra. Gente, eu estou me referindo a uma coisa muito simples: autocuidado. E aí, para finalizar, eu vou deixar uma mensagem
de Joana de Ângeles, no livro Plenitude, que ela diz: como desenvolver uma vida saudável, como desenvolver um trânsito saudável ao longo da existência na Terra, no mundo espiritual. Como desenvolver um trânsito saudável na Terra. Joana de Ângeles. Segundo ela, se nós tivermos responsabilidade, primeiro conosco, atingida essa responsabilidade, a responsabilidade com a vida, não, corrigindo, responsabilidade com o outro primeiro, depois responsabilidade, corrigindo, desculpe, responsabilidade comigo, primeiro, responsabilidade comigo, segundo, responsabilidade com o outro, terceiro, qual a chave para não adoecer segundo o Espírito Joana de Ângeles? Responsabilidade. E uma responsabilidade ecológica. O que é uma responsabilidade ecológica? Uma responsabilidade que considera todo o fluxo da vida. E aí sabemos, né? Um autor muito conhecido chamado Fritjof Capra, em que ele fala sobre a teia da vida. Tudo está ligado, tudo está conectado. Se eu tenho responsabilidade comigo, se eu tenho responsabilidade com o outro e se eu tenho responsabilidade com a vida, está tudo conectado. O destrinchar desses três aspectos nós não vamos ter tempo de desenvolver aqui, mas pensem sobre isso. Eu estou sendo responsável comigo? Qual o meu nível de comprometimento com o outro? Qual o meu nível de presença com o outro? Qual o meu nível de comprometimento com a vida? Respondendo essas três perguntas, cada um, acredito que encontrará um percurso interessante aí pela frente. A nossa gratidão pela oportunidade, pela atenção de todos, e que nosso Senhor Jesus Cristo nos acompanhe e nos abençoe, hoje e sempre. Assim seja. Meus irmãos, nós vamos fazer a nossa prece de preparação para o passe. Após a nossa prece, nós vamos ter água frutificada. O nosso passe vai ser na cabine. E pedimos que retornem as cadeiras para saírem somente após a nossa prece final. Fechando os olhos, se assim desejarmos, aconchegados ao amor, aos cuidados do nosso amado Mestre Jesus, que abençoa a nossa existência, a nossa busca desse equilíbrio, da vivência do Evangelho, que Ele possa sempre nos abençoar diante das dificuldades da nossa vida, nos fortalecer a partir das orientações do seu Evangelho de amor e de paz. Confiemos nesse amigo divino e possamos aurir os benefícios do passe. Mestre Jesus, ser conosco, hoje e sempre. Que assim seja.